Hoje nós vamos direto ao ponto de uma das semanas mais caóticas do futebol brasileiro recente. O São Paulo demitiu o técnico Hernan Crespo e, num piscar de olhos, em menos de 24 horas, anunciou a contratação de Roger Machado. Exatamente. E essa movimentação levanta uma questão central sobre como o futebol de elite é gerido por aqui. O X da questão, o que vamos debater hoje, é o seguinte: essa troca de comando foi uma intervenção pragmática e necessária para resolver atritos internos no vestiário, ou é a prova de que a diretoria do São Paulo reage por puro impulso, sem um projeto esportivo claro? Bom, eu defendo a posição de que a demissão, embora pareça repentina e até injusta para quem acompanha apenas os 90 minutos do fim de semana, foi uma ação preventiva. Foi essencial, baseada num desgaste interno real e em divergências táticas. E eu assumo a posição contrária. Para mim, demitir um técnico sem que exista uma crise esportiva evidente, apenas para trazer no susto um nome sobre forte desconfiança da torcida, revela uma profunda falta de planejamento. Mostra um clube agindo no reflexo. Para começarmos a delinear essas visões, eu quero estabelecer a minha perspectiva inicial focando na realidade nua e crua dos bastidores. O futebol não se resume à tabela de classificação, sabe? Se a gente olhar friamente para os números, não existiu uma crise imediata. O Crespo deixou o clube após 99 jogos com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Certo. São números razoáveis. Ele quebrou o jejum histórico com o Campeonato Paulista. Mas a verdadeira temperatura se mede no dia a dia do CT da Barra Funda. Relatórios internos apontam uma severa falta de sintonia com o elenco nos últimos meses. Críticas contundentes à inflexibilidade tática. A minha leitura é que a diretoria agir antes que esse atrito virasse um desastre em campo é um sinal de gestão proativa. Manter um treinador quando o ambiente de trabalho se torna insustentável é negligência. Então a intervenção foi pragmática para proteger o time. Olha, eu entendo a sua linha de raciocínio, mas sendo bem sincera, eu vejo isso de uma maneira completamente diferente. Quando olhamos para a mecânica dessa troca, o que salta aos olhos não é pragmatismo, é a instabilidade sistêmica, né? O São Paulo demitiu um técnico que, como você mesmo pontuou, não vivia uma crise esportiva clara. E faz isso para contratar o Roger Machado, que chega com extrema desconfiança da torcida. Pensa no fator tempo. Tomar uma decisão dessa magnitude e fechar com um treinador livre no mercado após sair do Internacional em menos de 24 horas cheira muito mais a uma reação impulsiva. Isso levanta a pergunta que todo mundo está fazendo: Crespo era realmente o problema ou a diretoria está completamente perdida no futebol do clube? Não há nenhum fio condutor entre os 99 jogos do Crespo e a escolha do novo comandante. Eu concordo que a ruptura foi brusca, mas deixe-me apresentar uma perspectiva diferente sobre o próprio conceito de crise. Você argumenta que a ausência de derrotas seguidas torna a demissão injusta, mas a verdadeira crise começa no vestiário muito antes do campo. O sistema de 3 zagueiros do Crespo, aquele 3-5-2 do Paulista, exigia uma intensidade física que o elenco já não conseguia entregar. Exato, havia desgaste físico. Sim, e havia críticas internas contínuas sobre essa teimosia tática. Quando o elenco passa a questionar as diretrizes diárias, a pressão interna pesou muito mais que os resultados. Interromper o trabalho não quer dizer que o clube abandonou o técnico, mas que perceberam que a convivência diária estava tóxica. O São Paulo errou em demitir Crespo? Eu acho que não. O papel da gestão é intervir antes que o barco afunde. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia de intervenção salvadora. Interromper um ciclo tão longo alegando falta de sintonia sem um fracasso agudo em campo é o atestado de que o clube não sabe gerir relacionamentos. Todo elenco vai questionar o treinador uma hora ou outra, mas o papel de uma diretoria forte, de figuras de comando como Rui Costa e executivos como Mazes e líderes experientes como Rafinha é atuar como mediadores, sabe? Mediar, sim. Mas até que ponto? Até o ponto de dar respaldo ao treinador frente aos jogadores. Quando o São Paulo escolhe demitir o Crespo só por murmúrios e atritos táticos, o clube está basicamente entregando as chaves do vestiário aos atletas. Ao não blindar o treinador e optar pela ruptura, eles estabelecem um precedente perigoso.
Como você constrói um projeto de longo prazo se a primeira linha de defesa cai ao menor sinal de fadiga na relação? Esse é um ponto excelente. A dinâmica de poder entre elenco e diretoria é sempre uma corda bamba. Mas eu enquadraria de outra forma. Ceder ao vestiário seria deixar os jogadores escalarem o time. Tomar uma decisão para evitar um motim silencioso que os dados internos já previam é a essência da administração de alto nível. Mas bom, vamos avançar para a velocidade dessa troca, que é um ponto crucial. Sai Crespo, entra Roger Machado em 24 horas. Você diz que isso soa como desespero. Eu vejo como pragmatismo de mercado. Pragmatismo. Sim, pragmatismo. Resolver uma substituição complexa assim demonstra que a diretoria tinha um mapeamento pronto. Agiram rápido para que o Roger pudesse já comandar o treino no dia seguinte. Não houve interinidade prolongada gerando incerteza na mídia. Foi a execução de um plano de contingência. Agir rápido era uma coisa. Agir na conveniência é outra completamente diferente. Se a diretoria realmente tivesse um mapeamento criterioso e um projeto, a escolha feita refletiria continuidade e filosofia. No entanto, a escolha recai sobre Roger Machado, um treinador que prefere um jogo posicional num 4-2-3-1, contrastando radicalmente com o jogo vertical de 3 zagueiros do Crespo. É uma mudança de perfil. Mas a impressão que passa não é de xadrez, é de uma ida desesperada ao supermercado. A diretoria olhou quem estava disponível sem multa rescisória e disposto a assumir a bucha imediatamente. Temos que questionar seriamente, Roger Machado é o técnico ideal para as características deste elenco? A maioria das análises aponta que não. Trazer um nome de perfil oposto apenas pela velocidade do negócio é a definição exata de uma diretoria reagindo por impulso, descartando o modelo de jogo anterior. Eu não estou convencido por essa linha porque ela pressupõe que o modelo anterior ainda funcionava. Nós já estabelecemos que havia críticas à insistência do Crespo. Se o modelo estava esgotado para quem entra em campo, buscar uma ruptura de estilo pode ser exatamente o que o mapeamento indicou ser necessário. Roger Machado tem a missão de corrigir esses rumos, oferecer frescor a um elenco exausto. E sobre a diferença de esquemas, Roger é um profissional estudioso. Ele tem capacidade de adaptar suas ideias ao material humano. Mas aí entramos no ponto mais crítico, que é o ambiente. Fazer uma troca com um perfil totalmente diferente gera atrito externo colossal. A torcida criticando a escolha já é uma realidade. Muitos consideram uma aposta fraca. O Roger Machado chega extremamente pressionado, assumindo sob forte desconfiança. Ele já começa perdendo de 1-0 porque a arquibancada chama de falta de projeto. Demite-se um técnico sem crise evidente para contratar outro que não é unanimidade. Quem é o verdadeiro problema do São Paulo nessa história toda? A pressão sempre vai existir. Sim, mas a diretoria transfere a pressão de si mesma para o novo treinador. O Rui Costa e o Maciz vão assumir o erro se essa troca der errado. Ou o Roger vai ser o próximo escudo. Ele assume num ambiente onde qualquer tropeço será validado com o "eu avisei". Isso não é dar condições de trabalho. É atirar o profissional aos leões para ganhar tempo político. Olha, eu compreendo a gravidade da sua leitura sobre a transferência de pressão. É inegável que a temperatura subiu. Mas reconhecer a frustração da torcida não significa que o clube deva ser gerido por ela. Manter um treinador desgastado só para manter a ilusão de um projeto perante a opinião pública seria negligência com a folha salarial. No Brasil, o projeto muitas vezes é ter um ambiente funcional para ganhar o jogo de quarta-feira. Isso não é um projeto real. É o ideal acadêmico, mas o São Paulo optou por não viver de aparências. A diretoria assumiu o risco da impopularidade porque a ruptura era inadiável. E quanto ao Roger assumir sobre desconfiança, essa é a realidade de qualquer gigante sul-americano numa temporada turbulenta. Ele chega com a missão de comandar o time sem o passivo emocional que o Crespo tinha com o elenco. A diretoria fez uma escolha clara pela preservação do ambiente de trabalho diário, apostando que a resposta em campo vai silenciar as críticas. E apostar que o campo silencia críticas é jogar com a sorte. A que custo você preserva o ambiente? Ao custo da estabilidade institucional? A história recente de trocas no Morumbi mostra um padrão preocupante de mais uma troca rápida de treinador.
Quando o critério principal é a disponibilidade em 24 horas para acalmar elenco insatisfeito, o projeto esportivo é inexistente. O projeto passa a ser a sobrevivência na próxima rodada, e isso não sustenta títulos. Roger precisaria de tempo e respaldo para ideias posicionais. Ao inseri-lo num caldeirão, com uma justificativa nebulosa de saída do antecessor, a diretoria o expõe a uma hostilidade precoce. Eles giram a roda incansavelmente, mas o clube não sai do lugar. Nós exploramos profundamente as contradições dessa transição, desde os embates no CT até a pressão das arquibancadas. Chegou o momento de sintetizarmos nossas posições. Para mim, a saída de Crespo e a chegada imediata de Roger ilustram a dura realidade do gerenciamento de elite. Decisões impopulares são ações preventivas necessárias, quando as relações internas e o modelo tático se esgotam. A diretoria priorizou o clima do elenco e a correção de rota, em vez de sustentar uma percepção externa de estabilidade falsa. Agir rápido demonstrou foco em não deixar o time à deriva, mesmo que o Roger inicie com a responsabilidade colossal de restaurar a confiança interna. Da minha parte, eu reitero que a mecânica desta troca levanta dúvidas severas sobre a bússola diretiva do São Paulo. Dispensar um treinador sem crise esportiva evidente por desgastes de vestiário para trazer um nome de modelo antagônico em tempo recorde expõe uma falha estrutural gravíssima. Isso demonstra um ciclo vicioso de apagar incêndios por puro impulso e conveniência, jogando o novo treinador num ambiente já contaminado pela hostilidade. A falta de um projeto esportivo fica evidente quando a troca visa aplacar egos nos bastidores em vez de focar no futebol jogado nas quatro linhas. Apesar de divergirmos fortemente sobre os motivos e as consequências a longo prazo, há um ponto de convergência inegável hoje. Nós dois concordamos que Roger Machado começa este novo capítulo sob intensa expectativa e uma pressão que poucos suportariam. E fica muito claro que a complexidade vai além da tática e a resposta sobre quem é o verdadeiro problema do São Paulo não se limita apenas à figura do treinador. Exatamente. A responsabilidade agora está diluída e amplificada por todas as esferas do clube. Fica a reflexão para quem nos acompanha. O que pesa mais para um clube gigante? A gestão rápida e invisível dos conflitos de bastidores ou a estabilidade inegociável de um projeto esportivo que se recusa a ceder às pressões internas? As evidências contam histórias diferentes dependendo da lente que você usa. Sem dúvida, há muito mais para se explorar nesse debate constante que é a gestão esportiva de alto rendimento. Continuaremos analisando essas filosofias rodada após rodada. Até a próxima discussão aqui no The Debate.